Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahm, Queria fazer um vídeo muito rápido aqui para o nosso grupo sobre o jejum de Ashura, dos dias 9 e 10 de Muharram, do mês em que estamos, Muharram do ano 1442. Ahm, Portanto, o dia 9 será sexta-feira amanhã e o dia 10 será no sábado, inshallah. Então, queria só motivar a todos os membros do nosso grupo daqui do Centro Furqan para fazermos jejum, conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam recomendou que a gente fizesse. Este jejum é muito importante. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que eu espero que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe os pecados do ano anterior com este jejum. Então, temos a possibilidade, temos a chance de ter os nossos pecados perdoados que cometemos no ano anterior, inshallah, com este jejum. Devemos fazer dia 9 e 10. Quem não conseguir fazer no dia 9 e 10, que será sexta e sábado, portanto amanhã e depois da manhã, neste caso, poderá fazer sábado e domingo, inshallah. Quem não tiver o Hamas de fazer 2 dias de jejum e achar que tem que fazer só um dia, então que faça no dia 10, que será sábado, em Maputo, em Moçambique, inshallah. Então, queria deixar aqui esta recomendação para todos os membros do grupo. É uma recomendação que em todos os grupos está a circular nos últimos dias. Mas eu queria também deixar algumas observações em relação ao calendário islâmico em geral. Nós já falamos sobre os meses sagrados durante as nossas aulas de domingo. Falamos com alguma substância, com algum detalhe sobre esse assunto. Tivemos 2 sessões em que falamos extensivamente sobre esse assunto. Então é só voltarem para as aulas do mês de junho, acho que foi em junho que falamos sobre isso, junho ou julho, que falamos sobre os meses sagrados. Estas recomendações de fazer o jejum aqui no mês de Muharram, conforme eu disse, são recomendações que, em geral, todos os muçulmanos que prestam atenção ao Din estão a par disto, ok? Mas talvez não estão a par do que é que está por detrás do mês, ou não do mês, mas do calendário islâmico em geral. Nós falamos de calendário islâmico, mas na realidade o que é o calendário islâmico? Como é que começou o calendário islâmico? Quais são as origens do calendário islâmico? O calendário islâmico começou no ano do Hijra. Hijra sendo a migração do Nabi sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina. Quando Sayyidina Umar ibn Khattab era o Amir al-Mu'minin, quando ele tomou a liderança dos muçulmanos depois de Abu Bakr Siddiq, então, conforme nós falamos também numa das aulas, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam morreu, ele não disse diretamente que quem devia assumir a liderança dos muçulmanos depois dele devia ser Abu Bakr. O Nabi não disse isto diretamente, mas ele disse coisas que deixaram claro que devia ser Abu Bakr, sem contestação, sem nenhum mal-entendido. Não há ninguém que tinha dúvida em relação a isso. Ok? Há alguns grupos que tentam às vezes lançar algum tipo de dúvida em relação a este ponto. Mas não havia dúvida entre os muçulmanos. Toda a comunidade em Medina sabia muito bem que quem havia de assumir a liderança dos muçulmanos após o Nabi sallallahu alaihi wasallam seria Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Quando Abu Bakr Siddiq morreu, ele só ficou no poder durante 2 anos e 5 meses, 2 anos e 6 meses, não mais do que isso. Entre 2 anos e 4 meses a 2 anos e 6 meses. Quando ele morre, quem toma a liderança é Umar ibn Khattab. E Umar ibn Khattab foi indicado por Abu Bakr Siddiq. Antes de Abu Bakr morrer, Abu Bakr consultou aos Sahaba. E ele disse, quem vai ficar no meu lugar depois de eu morrer é o Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Então, Umar ibn Khattab assumiu a liderança dos muçulmanos. E durante o tempo de Umar ibn Khattab, o Islã expandiu-se com muita rapidez. Ok? Com muita rapidez. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam morreu, o Islã efetivamente tinha se expandido na Península Árabe. Quando
o Nabi sallallahu alaihi wasallam morre, Abu Bakr Siddiq assume a liderança dos muçulmanos, mas ele teve um problema. Teve o problema de ridda, al-irtidad. Ok? Houveram revoltas, podemos assim dizer, que ele teve que controlar. Então, aqueles 2 anos e meio que ele esteve no poder, ele basicamente estava a controlar as revoltas. Porque apareceram muitos impostores a dizerem que também eram profetas, pessoas que queriam ascender ao poder. E usaram todo tipo de artimanhas para se rebelarem contra o Estado e revoltarem-se contra o Estado. Mas Abu Bakr Siddiq era um chefe de Estado muito competente, era um político astuto, era um comandante em chefe das Forças Armadas exemplar, e ele conseguiu, naqueles 2 anos e meio que ele esteve no poder, ele conseguiu tomar controle das rédeas e voltar a trazer paz, tranquilidade para o território muçulmano. Então, quando o Umar ibn Khattab vem ao poder, já havia estabilidade. Ninguém contestou. Ninguém contestou a posição dele, ninguém contestou a indicação dele como líder dos muçulmanos. Não houveram revoltas, não houveram contestações, não houve nada disso. Então, aí o Império Islâmico, podemos assim chamar, a palavra império não é correta, meus irmãos. Nós não somos imperialistas. Okay? Nós sabemos qual é o comportamento dos imperialistas. Nós somos muçulmanos. Uso o termo Império Islâmico por falta de uma melhor palavra. O meu vocabulário não é assim tão rico, conforme estão a ver. Mas nós não somos imperialistas, ok? Nós somos muçulmanos. Então, o território islâmico expandiu-se muito rapidamente. Houveram muitas conquistas durante o tempo dele. E os governadores começaram a reclamar. Um deles foi Abu Musa al-Ashari, particularmente. Abu Musa al-Ashari é quem mandou esta mensagem para Umar ibn Khattab, a dizer que nós precisamos de ter um sistema de datas, um sistema de calendário. Porque eu recebo muitas mensagens, muitas cartas, e depois fico sem saber qual é que foi escrita primeiro, porque naquela altura as cartas, o correio era por um animal montado, né? Era correio a cavalo ou a camelo. Então, as cartas podiam levar 2 meses a chegar ao seu destino. Então, imagina, Abu Musa al-Ash'ari era governador de Kufa. E nessa altura, ele era governador de Kufa e de Basra ao mesmo tempo. Houve um tempo em que ele foi governador das 2 cidades. Então, ele recebia muita correspondência. E as correspondências vinham sem data. E ele dizia, eu fico sem saber. Às vezes eu tenho que tomar decisões em que eu preciso de saber quem escreveu primeiro, porque são decisões que podem afetar outras regiões. Então, Umar ibn Khattab, quando recebeu aquela proposta de que devia-se adotar um calendário, um sistema para datar a correspondência, o Umar ibn Khattab, em Medina, ele reuniu Shura. Ashab Shura, ele normalmente chamava aqueles que tinham estado na Batalha de Badr, era o hábito dele. Mas não sei exatamente as pessoas específicas que ele chamou para este assunto. Sei que o Uthman bin Affan estava lá, Ali ibn Abi Talib também estava nesse conselho. Ele reuniu um conselho de Shura, independentemente de quem estava. E normalmente estavam os séniores, né? Kibar, os Sahaba. E falaram sobre este assunto. Disseram, olha, vamos adotar um calendário. E as opiniões foram lançadas. Algumas pessoas disseram, não, vamos adotar o mesmo calendário que os persas estão a seguir. Outros disseram, não, vamos adotar o mesmo calendário que os romanos estão a seguir. E outros disseram, não, vamos fazer o nosso próprio calendário. Não é? Vamos fazer o nosso próprio calendário. E essa foi a posição que foi adotada. Agora, nosso próprio calendário, qual vai ser o ano 1? Qual vai ser o ano 1? Também houveram várias opiniões sobre esse assunto. Alguns disseram que o primeiro ano devia ser o ano em que o Nabi nasceu. Outros disseram que devia ser o ano em que o Nabi morreu, sallallahu alaihi wasallam. Outros, acho que houve uma opinião que dizia que devia ser o ano da Batalha de Badr. E também colocou-se a opinião de que devia ser o ano em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez hijra.
e, por consenso, adotou-se a opinião de Hijra. Então, o ano em que o Nabi fez Hijra foi o ano 1 do calendário islâmico. Antes disso, por exemplo, no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando ele estava em vida, as datas eram dadas de forma muito primária, muito básica. Por exemplo, nós sabemos que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nasceu no ano do elefante. Agora, se tu não és daquela região, não conheces a história do elefante, tu não vais saber o que isso quer dizer exatamente. Ok? Então, eles usavam esse tipo de ponto de referência. Um ano em que aconteceu um evento, um episódio histórico ou de grande envergadura, uma coisa muito conhecida, eles usavam aquilo como ponto de referência. E diziam, não, esta pessoa nasceu um ano após o elefante, por exemplo, conforme é o caso do Nabi, que nasceu no ano do elefante. Ou um outro incidente, uma grande batalha, por exemplo, em Medina, Al-Aus e Khazraj estavam a lutar, estavam a guerrear durante gerações. Eles podiam ter uma determinada batalha que usavam como ponto de referência. Que uma determinada pessoa nasceu um ano após aquela batalha, ou nasceu um pouco antes. Era mais ou menos assim, não havia um critério definido. Então, com isto, no terceiro ou quarto ano do mandato de Umar ibn Khattab, houve esta reunião. Este Conselho de Shura decidiu que o ano 1 vai ser o ano de Hijra. Agora, qual é o mês? Qual vai ser o primeiro mês do ano? Também houveram muitas opiniões. E algumas pessoas disseram que o primeiro mês do ano deve ser Ramadã. Ali entre aqueles Sahaba, Kibar Sahaba, Conselho de Shura. Porque o Ramadã é o mês mais virtuoso do ano, é o mês com mais baraka, é o mês com mais bênção, é o melhor mês do ano. Outros lançaram outras opiniões e a opinião que foi mais forte foi que devia ser Muharram. Por vários motivos, porque Muharram, em primeiro lugar, é um dos meses sagrados. E o Muharram vem a seguir ao Hajj. O Hajj foi o último pilar a ser instituído como obrigação para os muçulmanos. Não é? O Hajj foi o último. Então a pessoa faz Hajj, a ideia era que a pessoa faz Hajj, inshallah, Allah vai perdoar os seus pecados, e ele, tendo os seus pecados perdoados, por causa dessa grande ação que é o Hajj, inicia um novo ano na vida dele. Foi mais ou menos este o raciocínio. A pessoa a que não está no Hajj tem o dia da Arafah, que perdoa muitos pecados com o jejum do dia da Arafah, que é o melhor dia do ano. Então, a pessoa aproveita a fazer dua no dia da Arafah, faz jejum no dia da Arafah, pede a Allah para lhe perdoar e depois inicia um novo ano, inshallah, com os seus pecados perdoados. Então, foi mais ou menos esta a lógica de escolher Muharram para começar o novo ano. Okay? Então, é mais ou menos isto, muito resumidamente, que eu queria trazer para vocês refletirem e saberem um pouco acerca do calendário islâmico. O Hijra não foi no Muharram, ok? Um ponto aqui. O Hijra não teve lugar no Muharram. O Nabi sallallahu alaihi wasallam fez Hijra no Rabi'ul Awwal. O mês do Hijra foi Rabi'ul Awwal. Simplesmente, quando Umar reuniu o conselho, eles acharam que o ano devia ser o ano de Hijra e o mês devia ser o mês de Muharram, como o primeiro mês. O que significa que, quando o Nabi fez Hijra em Rabi'ul Awwal, já foi no terceiro mês do primeiro ano. Ok? Outros pontos de interesse que vocês provavelmente já sabem, já falamos sobre isso nas aulas. Os meses islâmicos têm 29 dias ou 30 dias. Então, se a lua não é visualizada no 29º dia, então completa-se 30 dias e depois inicia-se o próximo mês. Ao contrário do calendário gregoriano, o calendário gregoriano é o calendário que está em vigor em maior parte dos países hoje em dia, que é o calendário comum que nós utilizamos. E tem essas pequenas diferenças, não é?
Porque o calendário gregoriano, os meses têm 30 ou 31 dias, com exceção do mês de fevereiro. Porque o calendário gregoriano é um calendário solar, baseado no sistema solar. O calendário islâmico não, é baseado no sistema lunar, é baseado na órbita da Lua. Okay? Então tem 29 dias. Então, os dias do ano do calendário islâmico são 354. Okay? E os dias do calendário gregoriano são 365 ou 366, naqueles anos em que fevereiro tem 29 dias. Okay? Porque eles tiveram que implementar um mecanismo para poderem acertar, para não haverem desequilíbrios. Okay? Não sei se sabem do que eu estou a falar. Okay? Este Papa Gregório, o nome do calendário gregoriano é dado por causa do Papa Gregório XIII. Okay? Ele é que instituiu este calendário. Fez muito bem. Fez muito bem. Não há nada de errado em um muçulmano usar este calendário gregoriano. Não é haram. É perfeitamente permissível. É simplesmente uma referência para medir o tempo e Allah subhanahu wa ta'ala deixou-se em aberto. A única coisa que Allah quer é que os meses sejam 12. Porque Allah disse no Surah At-Tawbah: Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun hurum dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah disse que perante Allah os meses são 12 a partir do dia que Ele criou os céus e a terra. Okay? E desses 12 meses, 4 são sagrados. Dhalika dinul qayyim. Esse é o din correto. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Então, não façam mal a vocês próprios. Não se oprimam, não se injusticem a vós próprios nesses meses. Inshallah, os meses sagrados nós devemos evitar o pecado acima do normal, devemos procurar fazer boas ações. As boas ações têm mais recompensa, os pecados têm mais castigo, etc, etc. Já falamos sobre isso tudo durante as nossas aulas. Então, o calendário gregoriano é assim, tem que ter um mecanismo de ajuste, que esse mecanismo é colocado no mês de fevereiro. É por isso que há alguns anos em que fevereiro tem 29 dias e não 28. Porque o dia não tem exatamente 24 horas, conforme vocês sabem. O dia tem 23 horas e 50 e tal minutos. Então, tu tens que ajustar aqueles minutinhos que tu disseste que tem 24 horas em cada dia. Tem que haver em algum ponto tu vais ter que ajustar. Porque antes do calendário gregoriano, o calendário gregoriano foi introduzido em 1582 pelo Papa Gregório XIII. Antes disso, a Europa utilizava o calendário de Júlio César, Julian Calendar. O Júlio César, no ano 46 a.C., ou antes da Era Comum, conforme se diz corretamente hoje, ele introduziu o calendário que ele usava. Só que era um calendário que não tinha este mecanismo de ajuste em nenhum dos meses. Quando o Gregório introduziu o calendário dele, ele colocou o ajuste no mês de fevereiro. Então, alguns anos, fevereiro tem que ter 29 dias para compensar aqueles minutos das 24 horas, que não são reais, que são, na verdade, 23 horas e 50 e tal minutos. Então, há uma discrepância de 11 minutos por ano que tem que ser ajustada. E então, de 4 em 4 anos ou 5 em 5 anos, já não sei muito bem, o calendário gregoriano tem que fazer esse ajuste. No nosso calendário isso não existe. Por quê? Porque nós fazemos o ajuste mensalmente. Nós esperamos ver a lua, se ela vai nascer ou se não vai nascer. Nós não definimos um número de que este mês tem 29 dias, aquele mês tem 30 dias. Não. Nós esperamos, nós vemos a própria realidade do mês a nascer ou a não nascer. É por isso que nós não devemos baixar a cabeça ou ter vergonha quando a gente diz que não sabemos se amanhã é ido ou não. Porque nós estamos a lidar com a realidade. Nós não definimos em antemão que um mês vai ter um certo número de dias. Nós esperamos ver a realidade. Agora, o calendário gregoriano fez isso. Para conveniência. E não tem mal nenhum. Não é haram. Para conveniência, eles definiram que não. Cada mês vamos definir quantos dias vai ter. E depois vamos colocar o ajuste num dos meses. Que escolheram o mês de fevereiro. Ok, já estamos a sair muito do nosso assunto. Vamos parar por aqui. Dizer que o calendário islâmico deve ser utilizado para todos os assuntos relacionados com Sharia. Por exemplo, quando
há uma situação de divórcio e a mulher entra em idda, o idda deve ser medido de acordo com os meses islâmicos. O idda de falecimento do marido também, não é? Quando a mulher fica viúva, também deve ser observado de acordo com os meses islâmicos. O zakah anualmente é anualmente de acordo com os meses islâmicos. Tudo que tem a ver com o sharia e com o nosso din, devemos medir usando o nosso calendário islâmico. Mas para as nossas atividades do dia a dia, podemos usar o calendário gregoriano sem problema nenhum, não é haram, não tem nada de errado. É simplesmente um outro sistema, desde que tenha 12 meses, porque Allah disse isso no Corão. Um calendário que tem um outro número de meses para nós não serve. هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمة الله